Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu queria falar sobre um assunto que vem preocupando muita gente nessas últimas semanas, que é a divulgação de que a Adobe vai passar a cobrar pelos recursos de inteligência artificial no Photoshop. Na verdade não só no Photoshop, mas também no Photoshop. E tem uma série de detalhes a respeito dessa questão que acabou levantando muita dúvida, muito questionamento. E então eu vou tentar nesse vídeo esclarecer alguns desses pontos. Em setembro de 2023, a Adobe liberou alguns recursos muito importantes de inteligência artificial para a versão comercial do Photoshop, que são principalmente o preenchimento generativo e a expansão generativa. Esses recursos estavam presentes apenas na versão beta do Photoshop até setembro de 2023 e em setembro a Adobe então liberou para a versão comercial do Photoshop, a versão 25, o Photoshop 2024, que é a versão 25 do Photoshop. Então muita gente que não tinha acesso a esses recursos, com a atualização do software, passou a ter. E quase que simultaneamente, a Adobe lançou um documento, liberou um documento, avisando que a partir do dia 1º de novembro de 2023, esses recursos de inteligência artificial, ou alguns desses recursos de inteligência artificial, passariam a ser cobrados, né? E isso, obviamente, como eu falei, trouxe bastante questionamento, bastante dúvida. E eu queria mostrar para vocês aqui esse documento da Adobe, inclusive vou deixar o link do site da Adobe aqui embaixo na descrição do vídeo, se você quiser consultar, e vou tentar destacar alguns pontos que me parecem os mais importantes a respeito disso. Eu vou abrir então aqui na minha tela essa página da Adobe, está no próprio site da Adobe, como eu falei, para a gente ir tentando destacar aqueles pontos que me parecem, que são os mais importantes e os de maior impacto para o fotógrafo. O primeiro ponto é que a Adobe alega, e está escrito aqui, que a cobrança por esses recursos de inteligência artificial se deve ao fato de que são recursos que exigem muito processamento. Eles criam aquilo que eles chamam de créditos generativos, que são uma determinada quantidade de créditos determinada pelo plano da Adobe que você assina e que serão gastos na medida em que você usar esses recursos. Então, a princípio, quem assina um plano da Adobe não deverá pagar mais nada além do seu próprio plano. E dentro daquele plano você vai ter uma determinada quantidade de créditos. É claro que essa quantidade de créditos pode ser bastante suficiente para alguns fotógrafos e insuficiente para outros, né? E isso vai depender, obviamente, do quão intensamente você utiliza esses recursos. Outro ponto importante que a gente precisa destacar é que aqui no site a Adobe discrimina aquilo que será cobrado, aquilo que será descontado pelo uso dos seus créditos. E isso está aqui nessa tabela e ela discrimina aqui o que vai ser descontado dos seus créditos, que é o preenchimento generativo, a expansão generativa, o recurso de produção de imagens a partir de texto, a recoloração generativa e os efeitos de texto. Então o primeiro ponto é a gente entender exatamente aquilo que vai ser gasto e de que maneira vai ser gasto, né? De que maneira isso vai ser descontado dos seus créditos. No Photoshop, a gente tem a opção de expansão generativa, preenchimento generativo e também texto para imagem que se confunde com esse preenchimento generativo. Muita gente me perguntou se as máscaras do Lightroom seriam cobradas. De acordo com essa informação que a gente tem aqui no site da Adobe, não. E é claro que a gente precisa prestar atenção que logo abaixo desse quadro está escrito que os planos estão sujeitos a alterações. Portanto, tudo que eu estou falando aqui, antes do dia 1º de novembro de 2023, pode mudar a partir do período em que isso for definitivamente implantado, né? A Adobe, em vários momentos desse documento, mostra um asterisco dizendo isso, que esses planos podem ser modificados e, portanto, a gente precisa esperar até novembro para ver como é que isso vai acontecer. Mas, a princípio, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, isso não está previsto o uso dos créditos ou desconto de créditos para o uso das máscaras do Lightroom. Algumas das ferramentas utilizadas para produzir máscaras no Lightroom utilizam inteligência artificial e elas não estão
dentro desses recursos que serão descontados dos nossos créditos. Então, só para a gente conferir esses recursos que vão utilizar os nossos créditos, eu vou abrir aqui o site da Adobe Firefly e a gente vai ver que a gente tem como primeira opção texto para imagem. E se eu clicar aqui em gerar, eu tenho essa barra de texto e eu posso escrever qualquer coisa aqui nessa barra de texto e ele vai produzir uma imagem a partir desse texto que eu escrever. Então eu vou escrever aqui Praia com Coqueiros e vou clicar em gerar. Esse processamento pode ser um pouco demorado, então eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo e a gente volta quando as imagens forem geradas. Então tá aqui, eu tenho 4 imagens a partir daquele texto que eu digitei, Praia com Coqueiros, e veja que essas imagens são produzidas como artes digitais. Se eu quiser uma imagem mais realista, basta clicar em foto, clicar em gerar e mais uma vez ele vai me dar 4 opções de imagens a partir daquele texto que eu digitei, que é uma praia com coqueiros. Vamos ver quanto tempo vai demorar. Então tá aqui, eu tenho imagens mais realistas, como fotografias, que eu poderia então utilizar, e essa geração de imagens me custou um crédito. Então, de acordo com o site da Adobe, como a gente pode ver aqui, a gente tem a opção de texto para imagem custando um crédito. Então, nesse momento eu teria sido descontado 2 vezes, porque eu cliquei em gerar uma primeira vez e foi gerado imagens no estilo de arte digital, e depois eu cliquei em gerar de novo e o Adobe Firefly me devolveu então 4 imagens mais realistas como fotografias. Então, nesse momento eu teria utilizado 2 dos meus créditos. Outro ponto importante que a gente precisa destacar é que o documento da Adobe deixa claro, pelo menos nesse momento, que esses créditos te permitem ter preferência na geração de imagens. Veja só, e está escrito aqui, os créditos generativos fornecem processamento prioritário. Então, significa que se você gastar todos os créditos aos quais você tem direito e você quiser continuar utilizando alguns desses recursos, você perde a prioridade. Esse processo passa a ser mais lento. É como se fosse uma fila, então você vai para o final da fila. O quão mais lento vai ser, a gente vai precisar esperar até novembro para entender isso. Vamos voltar lá para o Adobe Firefly para a gente ver outro recurso que está aqui no Adobe Firefly e que também vai ser descontado dos créditos. Eu vou voltar aqui para a página principal. E a gente tem aqui efeitos de texto. E se eu clicar em gerar, mais uma vez a gente vai para a página de geração de efeitos de texto. E eu vou escrever um texto qualquer aqui, eu vou botar meu nome. E vou dizer como eu quero as fontes do meu nome. Eu vou botar aqui câmeras fotográficas. E aí vou clicar em gerar e o Adobe Firefly vai gerar para mim fontes com esse estilo, preenchidas por câmeras fotográficas. E se eu clicar em gerar mais uma vez, eu gasto mais um crédito. Então, a cada geração por inteligência artificial, eu estou gastando um crédito. E isso, como a gente vê aqui no site, também está previsto para ser cobrado. Está aqui, ó, efeitos de texto. Então, 2 desses recursos do Adobe Firefly que vão estar dentro desse pacote que será cobrado dos seus créditos, né? Outro recurso que também será cobrado é a recoloração generativa, que é um recurso que permite produzir palhetas de cor e colorir imagens a partir de texto. Isso está aqui no Adobe Firefly também e também está lá no Illustrator, né? Então, eu acredito que a coloração generativa e os efeitos de texto eles vão ser mais utilizados pelos designers, talvez os fotógrafos não utilizem isso muito. Agora, o preenchimento generativo e a expansão generativa são recursos que o fotógrafo vai usar bastante e eu vou mostrar rapidamente aqui no Photoshop. Então vamos supor nessa imagem que eu queira remover essa árvore. Eu vou fazer uma seleção e aqui eu estou usando a ferramenta de laço. Aqui na barra de tarefas contextual eu vou clicar em preenchimento generativo e gerar. Então no momento que eu clico em gerar, eu estou gerando uma imagem por inteligência artificial e eu estou sendo cobrado um crédito por essa ação.
Então, passado aí aproximadamente uns 10 ou 15 segundos, a gente tem o resultado. E o Photoshop me dá 3 opções de preenchimento generativo. Eu posso escolher, nesse caso, qualquer um dos 3 teria resolvido o meu problema. Então, nesse momento, eu teria gasto 1 crédito, como a gente vê aqui no site. O preenchimento generativo vai me custar 1 crédito. Voltando aqui para o Photoshop, caso nenhuma dessas 3 opções de preenchimento generativo estivesse de acordo, eu não tivesse gostado de nenhuma delas, eu tenho a possibilidade de gerar outras opções. Então eu clico aqui nesse botãozinho gerar, que está no painel de propriedades, e ele vai me dar mais 3 opções. Vamos esperar ele trabalhar para a gente ver o que ele vai oferecer. Então, mais uma vez, esperamos alguns segundos até que o Photoshop apresentasse o resultado, e de novo eu tenho mais 3 opções, é uma imagem muito simples, o resultado é bem satisfatório. Mas nesse caso, como eu cliquei 2 vezes no botão gerar, eu teria então sido descontado em 2 créditos. Perfeito, mas eu poderia, ao invés de apenas remover essa árvore, eu poderia fazer uma seleção nessa foto aqui e escrever um texto qualquer para que ele produza uma imagem. Então eu vou escrever aqui castelo. Eu quero que ele gere a imagem de um castelo aqui nesse horizonte. Mais uma vez, vamos esperar ele trabalhar e depois de alguns segundos é esse o resultado que a gente tem e, de novo, ele me dá 3 opções de castelos para essa imagem. E aqui, mais uma vez, eu teria gasto mais 1 crédito, e se eu não estiver satisfeito com nenhuma dessas opções, eu posso clicar em gerar aqui no painel de propriedade, e mais uma vez eu teria sido descontado do meu total de créditos generativos 1 crédito. Esse, então, é o preenchimento generativo, mas, de acordo com o site, a expansão generativa também será cobrada. Veja só. Temos aqui expansão generativa pelo custo de 1 crédito. O que é a expansão generativa? A expansão generativa é a ampliação da área da foto. Então, se eu pegar a minha ferramenta de crop, eu vou diminuir um pouquinho o zoom aqui para eu enxergar isso melhor e expandir, por exemplo, a lateral dessa imagem. Vamos supor que eu queira essa imagem mais panorâmica e clicar em gerar, a gente tem a expansão generativa. E mais uma vez a gente vai ter que esperar alguns segundos para que o Photoshop trabalhe. Então tá aí o resultado, mais uma vez o Photoshop me dá 3 opções, eu posso escolher qualquer uma das 3. Agora é importante a gente observar que tanto no preenchimento generativo quanto na expansão generativa, hoje a gente tem um limite de 1024 pixels por 1024 pixels, ou seja, se a área que eu selecionei, seja na expansão ou seja no preenchimento generativo, for maior do que 1024 pixels quadrados, o Photoshop vai esticar os pixels e a qualidade dessa imagem não fica tão boa. É claro que vendo a imagem assim, nessa ampliação, não há nenhum problema. Mas se a gente ampliar, se eu aumentar o zoom aqui, a gente percebe que há aqui uma perda importante de qualidade, porque o meu limite hoje é de 1024 por 1024 pixels. A partir de 1º de novembro, essa resolução aumenta para 2000 pixels. Então, eu tenho a possibilidade de ter imagens com resoluções melhores. Mas veja, se a área selecionada, tanto para expansão quanto para o preenchimento generativo, for maior que 2000 pixels, vai haver alguma perda de qualidade, porque o Photoshop só gera áreas de 2000 só vai gerar áreas de 2000 por 2000 pixels quadrados. Então, ainda não temos um preenchimento generativo ou uma expansão generativa que corresponda à resolução exata da foto de origem. De qualquer forma, vista numa ampliação menor, a qualidade é bastante aceitável. Assim como no Firefly, aqui no Photoshop a gente também pode gerar uma imagem só a partir de texto, né? Que obviamente se confunde muito com o preenchimento generativo. Então eu vou em arquivo, vou criar um novo arquivo com qualquer tamanho, vou utilizar o atalho Ctrl A para selecionar toda a área do meu plano de fundo, só mudar a ferramenta aqui para mover, para a gente ver a seleção aqui na borda do meu documento, e eu posso escrever um texto qualquer aqui e ele vai gerar uma imagem a partir disso. Então eu vou colocar aqui girafa
andando na savana. Então eu quero que ele gere a imagem de uma girafa andando na savana. Mais uma vez a gente vai esperar ele trabalhar. E aí ele me gera essa imagem aqui, a girafa ficou com a cabeça cortada, não foi interessante. Nessa aqui um pouco melhor e essa aqui também cortou a cabeça e eu não gostei. Então se eu clicar, se eu não ficar satisfeito com nenhuma dessas opções e clicar em gerar, estou sendo cobrado em mais um crédito. Então, nesse caso aqui já são 2 créditos descontados da minha conta de créditos generativos, se a gente puder falar assim. E mais uma vez, 3 opções de girafas andando na savana. Algumas eu gosto, outras não. Talvez a gente precisasse gerar novas opções. Esse é um outro ponto importante. A gente não tem controle daquilo que o Photoshop vai produzir para a gente. Outro ponto importante, e voltando para o site, é a gente entender quantos créditos a gente vai ter. E aqui no site a gente tem uma tabelinha dizendo isso. Então, veja só, se você assina o plano Creative Cloud com todos os aplicativos, você tem 1000 créditos mensais. Esses créditos também, segundo as informações que estão aqui no site, eles não são transferíveis para o outro mês. Então, se nesse mês você utilizou só 100 créditos do total de 1000, no mês que vem você não vai ter 900 créditos a mais, 1.900 para o mês que vem. No mês que vem você vai ter só os 1000 referentes ao próximo mês. Eles são renováveis a cada mês. Se você assina os aplicativos individualmente, você vai ter direito a 500 créditos. Se você assina o plano de fotografia da Creative Cloud, e talvez aqui a maior parte dos fotógrafos esteja aqui nesse grupo, né? Você vai ter 250 créditos generativos se a sua assinatura for anterior ao dia 1º de novembro. A partir do dia 1º de novembro, se você não tem nenhuma assinatura da Adobe e passa a assinar a partir do dia 1º de novembro o plano de fotografia, que é o Lightroom e o Photoshop, você vai ter apenas 100 créditos generativos. Então, para cada assinatura, você tem uma quantidade de créditos que não acumulam para o próximo mês, né? Eles terminam no final do mês e no próximo mês eles renovam naquele valor, naquela quantidade total de créditos. E por fim, a gente tem aqui a informação que confirma aquilo que estava escrito anteriormente, de que caso você gaste todos os seus créditos num mês, você não deixa de utilizar o recurso, você não está impedido de utilizar os recursos, você simplesmente vai ter uma lentidão maior, o uso desses recursos vai ser mais lento, vai ser mais demorado, mas você continua podendo utilizar todos esses recursos. E mais uma vez aqui, eles deixam claro que os planos estão sujeitos a alterações, portanto, isso pode mudar a qualquer momento, talvez em novembro, quando isso de fato foi implementado, como eu falei no início, talvez algumas regras aqui tenham sido alteradas. Então, fazendo um resumo, cada plano, cada assinatura da Adobe nos dá uma quantidade de créditos. Cada uso desses recursos de inteligência artificial e para o fotógrafo aquilo que mais interessa, o preenchimento generativo e a expansão generativa vai custar 1 crédito. A cada uso você vai ser descontado 1 crédito do seu total de créditos definido pelo seu plano da Adobe. Esse total de créditos ele não acumula para o próximo mês, ele vai ser renovado no próximo mês e caso você gaste todos os seus créditos, você pode continuar usando os recursos, só que de uma forma mais lenta. E outro ponto importante é que se você não tem uma assinatura da Adobe e pretende fazer isso no futuro próximo, o melhor momento é agora, porque você pode assinar o plano de fotografia, Photoshop e Lightroom, e vai ter mais créditos do que se você deixar para assinar a partir do dia 1º de novembro. E outra informação importante é que as máscaras do Lightroom, pelo menos a partir dessas informações que a gente tem aqui, não estão elencadas aí como recursos a serem cobrados ou debitados dos seus créditos generativos. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas a respeito dessa cobrança da Adobe. E se isso foi útil, se isso foi interessante para você, não deixa de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Isso é muito importante para a gente, isso faz muita diferença para a gente. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.